Olá, boa noite. Hoje é 25/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para o ser humano ser salvo, o ser humano tem que crer. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16, versículo 15, versículo 16. Então, a pessoa tem que ouvir o evangelho, tem que crer e tem que se batizar para ser salvo. Estou sendo lúcido. Então, é isso que o ser humano tem que fazer. E isso não é impossível. É ou não é? Não é. Então, tem que crer. Então, o profeta de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, nunca vai sair de sua casa para fazer o bem, para fazer o mal, para mandar fazer o mal, para mandar expulsar os outros, expulsar os outros, fazer a injustiça, mandar fazer injustiça, atrapalhar. Nunca. Uma pessoa de Deus que crê nos ensinamentos de Jesus, na vontade de Jesus, nunca fará isso. Nunca. Por quê? Porque a pessoa sabe que tem que amar o próximo. A pessoa sabe. E quando crê, a pessoa pratica. Então o profeta Elias saiu lá da onde ele prediz a Acabe e foi para o ribeiro de Querite. Depois do ribeiro de Querite, ele foi para Sarepta. E lá ele fez o bem, ajudou tanto Deus como o profeta. E fez a farinha multiplicar, que tinha, o pouco que tinha multiplicar, e o azeite, o pouco que tinha, multiplicou. Porque ele creu e porque a mulher estava necessitando, e ele estava necessitando, e ele tinha que ser sustentado e habitar naquele lugar. Tem gente, que Deus quer que habite em lugares, e tem pessoas que não quer que pessoas habitem em lugares. E aí, se for a vontade de Deus a pessoa habitar, estar sossegado no canto, os perturbadores serão condenados. Então, 1 Reis 18, versículo 22. E Elias e os profetas de Baal. Elias e os profetas de Baal. Não seja um profeta de Baal, seja um profeta de Deus. Amém? Para que você não seja condenado. Então, 1 Reis 18, 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 profetas. Então tinha 450. Então Elias foi lá para poder fazer uma prova. Quem estava certo e quem estava errado. Veja que Elias estava certo, os profetas de Baal estavam todos errados. Por quê? Porque não estava fazendo a vontade do Senhor. Meu amigo, quando você faz e segue os ensinamentos de Jesus, você está certo aos olhos de Jesus, de Deus. Então no versículo 23 está escrito assim: deem-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos 2 bezerros, e o dividiram em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém não lhe meteram fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então eles botaram e não colocaram fogo em nenhum dos dois bezerros que estavam sobre a lenha. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então aquele que respondesse por fogo lá no céu seria o Deus verdadeiro. Vou dizer uma coisa para você: hoje não precisa que o fogo caia numa cidade, né? Não precisa que o fogo caia numa nação, num estado, por exemplo, para que nós venhamos crer e saber e ter Deus como Deus verdadeiro. Basta crer no Novo Testamento. Então você quer o bem, você não quer sofrer o mal, você não quer ter o mal, você não quer que caia uma grande pedra na sua casa, você não quer que caia fogo na sua cidade, você não quer que Deus queime a sua cidade com fogo, seu estado, a sua nação com fogo todo dia. Então você já sabe que Deus existe. Se você não quer o mal para você, é porque Deus não existe. Se você não quer o mal para sua família, é porque Deus existe. Se você não quer o mal para você, é porque Deus existe. Porque Deus é amor e quer o seu bem, e quer o bem de todos. Porque Ele amou todos e quer salvar todos. Então, Deus existe. Não precisa cair um fogo numa cidade todinha, numa nação, num estado todinho,
para que nós venhamos saber que Deus existe. Amém? É só olhar para o Novo Testamento e crer